Olá, bom dia, paz, tudo bem? Atentando para os ensinamentos, atentando para a voz do sábio, atentando para a palavra de Deus, atentando para os ensinamentos, para as orientações de Deus, de Jesus para as nossas vidas. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. E o versículo de hoje é o mesmo capítulo, capítulo 16 de Provérbios, a partir do versículo 17, a partir do versículo 20, onde nós paramos. Nós comentamos, nós falamos algumas coisas já até o versículo 19 nos vídeos anteriores. Agora o versículo 20. O nosso canal é o canal Observando, Obedecendo, Aplicando e Praticando as Escrituras. Assista até o final, interaja comigo com sua Bíblia aberta, ok? Porque eu tenho certeza que vai ser relevante para a sua vida, assim como tem sido para a minha. Então, estudo panorâmico de Provérbios. O versículo 20 diz: o que atenta para o ensino alcançará sucesso. Aquele que atenta, aquele que dá ouvido, aquele que presta atenção nos ensinamentos, nas pregações, independente de quem está pregando, independente de quem está ensinando, dê ouvido, escuta o que está sendo dito, porque é Deus que está falando com a sua vida. Não importa quem é a pessoa, às vezes você foca nas pessoas, que é a pessoa que está dando a aula, a pessoa que está dando a palestra, está pregando, e não foca na mensagem, no que Deus está te falando. Então, o versículo 20, ele diz: quem examina, o versículo 20 do 16, o que atenta para o ensino alcança sucesso. Quem examina cada questão com cuidado prosperará. Examina cada questão, examina cada situação, seja sábio, seja inteligente. Não faça teu ouvido de mercador, entra aqui, sai aqui, não. Então, aquele que confia em Adonai será feliz e confia no Senhor. Atenta para o ensino e você alcançará sucesso, e confia no Senhor. Versículo 20. Feliz é aquele que confia no Senhor. Você não vai ficar julgando quem está falando, quem está pregando. Você vai absorver a mensagem, porque por mais que você não concorde com aquela pessoa, por mais que você tenha um olhar negativo daquela pessoa, Deus pode falar contigo através daquela pessoa, assim, falar assim. Então, amoleça o teu coração, não endureça o seu coração. Desculpa, versículo 21. O sábio de coração é conhecido por seu discernimento. O sábio de coração, porque existe o sábio que não é de coração, é simplesmente por vanglória, ostentação, soberba, é simplesmente na mente dele. Mas o sábio de coração, aquele que realmente teme a Deus, o sábio de coração, aquele simples, aquele humilde, o sábio de coração, aquele que realmente é sábio de acordo com as Escrituras, ou seja, teme a Deus, obedece a palavra, aplica a si mesmo e pratica principalmente a palavra. Esses sábios, aquele que obedece pai e mãe, esse é o verdadeiro sábio. É conhecido por seu discernimento. O que é discernimento? Já subimos vários vídeos. É você olhar para aquela situação, ouvir aquilo e saber discernir dentro da sua cachola, saber julgar dentro da sua cachola se está certo ou se está errado. Ou seja, o Provérbios diz que essa pessoa tem discernimento, essa pessoa que tem discernimento, ela tem olhos na cabeça, ou seja, ela vê com o coração e vê com a mente. Ela não vê com os olhos literais. Ela não vê simplesmente com as emoções. Ela vê com raciocínio e ela vê com o coração também, ou seja, discerne bem tudo, um discernimento espiritual. Ela tem olhos na cabeça, ela tem
luz no seu entendimento, tem luz na sua cabeça. Então o sábio de coração é conhecido por seu discernimento, ele é conhecido, é uma pessoa conhecida, ele é famoso porque discerne bem tudo ele julga com cuidado, ele não sai falando, ele não fica por aí criticando, ele não fica por aí falando besteira, asneiras, ele julga tudo no seu coração, no seu entendimento, e depois ele abre a boca e fala. Continuando o versículo, a parte B do versículo 21, e a doçura das palavras acrescenta o aprendizado. Versículo 21, o sábio de coração é considerado prudente, olha aí, na outra versão. E quem fala com equilíbrio, fala com moderação, fala com autocontrole, promove a instrução. Isto é, aquele que tem o cuidado de falar, né, pensa e fala certo, fala na hora certa, as coisas certas, ele tem o poder de instruir e não de destruir. Ele promove a justiça. Como diz aqui, ele acrescenta o aprendizado. Ele não sai destruindo tudo. Por quê? Porque ele é equilibrado, porque ele tem autocontrole no seu modo de falar. Na hora de falar, ele é cuidadoso. Versículo 22. O senso comum, ou seja, os conselhos, o senso comum, os bons conselhos, a massa de conselho é fonte de vida para aqueles que o têm. Se você tem conselhos, se você tem pessoas do teu lado, se você conhece pessoas que pode te ajudar com um conselho, um bom conselho, umas boas orientações, você tem vida. E se não tiver, por que não quer? Porque eu tenho e poderia dizer o nome de algumas pessoas aqui, sim, quando estive ou estou em complicações. Eu tenho o pastor Eber, eu tenho o pastor Jaime, eu tenho o pastor Carlos Pedro, ou seja, eu tenho o pastor Edmilson Campos. São gamas, ou seja, um amontoado de conselhos, de sabedoria que você pode sugar, que você pode fazer uso, extrair orientações dali. Então aqui, olha, o senso comum é fonte de vida para aqueles que o têm, e você tem, mas você não quer usar. Por quê? Porque muitas das vezes é vaidoso, não quer, é soberbo, não quer a orientação alheia, só quer, fica na sua, e depois vem a queda e você não sabe o que fazer. O mesmo versículo, parte B. Enquanto os insensatos são punidos por suas próprias insensatez, ou seja, as suas informações malignas, a sua tolice, a sua intensatez, a sua loucura o faz cair, quando muitas das vezes era só pedir ajuda a alguém e daria tudo certo. Então, peça ajuda a alguém, se reporte a alguém, não fique com vergonha, seja lá o que você tenha feito, peça ajuda. 23. O coração bom, o coração do homem, o bom coração do homem educa a sua boca. Isso daqui é muito gostoso, isso daqui, e o contrário também é verdade. O bom coração do homem educa a sua boca. Quando ele tem um coração bom, sai coisas boas da sua boquinha. Os seus lábios não ficam, sua linguinha não fica trabalhando para o mal. Ele fecha, e quando ele não tem algo de bom, quando ele se sente irado, ele fecha a sua boquinha. Mas está aqui, o bom coração do homem, ou o coração do homem bom, educa sua boca. Quem vai educar sua boca é a questão de você ser perverso ou não. Quanto mais você dá ênfase às coisas malignas, às coisas ruins na sua cabecinha, mais você vai falando perversidade. Mas quando você procura, se esforça para ser uma pessoa boa,
boa de coração, coisas boas sairão da sua boca. Porque um coração cheio de maldade, cheio de perversidade, a boca vai fazer o quê? Vai falar ruindade, vai falar perversidade. Mas um coração bom, cheio de alegria, cheio de paz, cheio de ajuda, cheio de misericórdia, vai falar sobre misericórdia, vai falar sobre coisas boas. Então ela educa a sua boca. E o contrário também. Aquele que tem um coração perverso, ele tem uma boca mal educada, uma boca perversa, uma boca maligna. Por isso que a gente vê muitas das vezes pessoas falando de bobagem, falando grosseria, falando palavrões, falando aberrações, gritando. Pessoas que só abrem a boca para falar bobagem, besteira, asneiras. Por quê? Porque o seu coração está cheio, pelo menos naquela hora, de ruindade. Então, educa a sua boca. E seus lábios, adiciona a instrução. O coração bom, o bom coração do homem, a seus lábios, aos seus próprios lábios, adiciona as instruções. Ou seja, ele fala, ele passa, ele promove coisas úteis, ele fala coisas úteis, ele promove coisas úteis, ele procura falar coisas que realmente vão ter serventia, que vão ter proveito, ok? Então, o versículo 24 diz: palavras agradáveis são como o favo de mel. Salmo 19, versículo 10, leia lá, Salmo 19, 10 e Salmo 119, 113. Palavras agradáveis são como favo de mel. Por que como favo de mel? Porque quando as crianças iam para a escola aprender a palavra de Deus, isso na cultura hebraica, na cultura de Israel, elas ganhavam um tablete, uma madeirinha ou uma argila, e ali estava escrito algumas coisas, algumas leis, alguns trechos da Torá, e o professor, o mestre, o rabino derramava ali um pouquinho de mel em volta daquelas letrinhas, e ele pegava, a criança pegava aquele palitinho, passava em volta no contorno da letrinha, e aquele mel ia engrossando a pontinha, e a criança não resistia. E era exatamente para fazer isso. Ela botava aquela pontinha na boca e comia aquele melzinho. Então ela tinha prazer em ir para a escola para poder aprender a palavra de Deus. Por quê? Porque ela sabia que ali ia ter um docinho para ela, ou seja, um melzinho na ponta do lápis, na ponta da madeirinha, né? Na ponta daquela agulhazinha que ela passava no contorno das leis de Deus. E leia lá Salmo 119, versículo verso 103. Então, a palavra agradável são como favo de mel, palavras de Deus, palavras de orientação, palavras de calma, palavras de deixa isso para lá, acalma, larga isso para lá, isso não vai ter, isso vai... Sabe aquela palavra daquela pessoa que não gosta de confusão? É isso daqui. Uma palavra de educação, uma palavra com educação, uma palavra com gentileza, palavra branda, palavra com perdão, palavra de perdão, são palavras agradáveis, É claro que às vezes a gente se expressa de uma forma ruim, mas não é o seu cotidiano, não é a sua vida diária, já foi, não vai ser mais. Então, que haja uma mudança no nosso falar. Doce para a alma e cura para os ossos. Ou seja, tanto para você é doce para a sua alma e cura para os seus ossos, como para a outra pessoa também. Por quê? Porque quando você tem palavras boas, palavras que curam, palavras que edificam, isso é bom para você, primeiramente para você, porque depois você não fica frustrado, você não fica amargurado, você não tem que ficar pedindo perdão a ninguém porque ofendeu a ninguém com palavras. E isso é bom para a outra pessoa que recebeu a palavra. Ela não vai cair na desgraça, ela vai se levantar. Então tenha sempre uma palavra de Deus para uma pessoa, porque a palavra de Deus ela é mel. E o mel,
Quando a palavra de Deus ela é comparada a mel, é porque o mel ela serve para tudo. Imagine que você quiser, o mel serve para tudo. A palavra de Deus é doce como o mel. Tudo de bom para você, até o próximo vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, ok? A paz!